Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, ontem, né? Ontem foi o último dia, deixamos de falar sobre perdão ontem, né? Daí falamos a semana inteira sobre perdão. Hoje, domingo, um outro assunto. E daí, segunda-feira, amanhã, a gente retoma com um assunto específico, né? Falaremos até de segunda a sábado. No domingo que vem, um outro assunto diferente. Tá bom, queridos? Então, hoje, nesse domingo, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 33. Então, Mateus 6, 33, uma passagem super conhecida, super famosa, e ela diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Bom, meus queridos, aqui é o próprio Jesus, né, nos ensinando, e aqui Jesus está dizendo sobre as preocupações da vida, né, que não devemos nos preocupar, ainda mais com essas coisas que Deus já sabe que a gente precisa. Então, se a gente ler tudo, né, eu vou fazer a leitura do versículo 25 até o 34. Daí ele diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Bom, queridos, eu fiz questão de ler, né, do 25 até o 34 para ficar bem mais claro. E é um texto, né, é uma passagem bíblica aqui de Jesus ensinando, Jesus pregando, que ela é bem nítida já, né? Não tem nenhuma palavra aqui, não tem, né, nada assim escondido, não tem uma parábola no meio. Não, Jesus aqui está sendo bem claro, muito claro, né? E tem coisas que a gente não precisa pedir para Deus, não precisa estar nas nossas orações. Por exemplo, né, o que ele dá de exemplo aqui, o que comer, o que vestir, não precisa, né? O que comer, o que beber, o que vestir, por quê? Porque Deus já sabe que a gente precisa disso, né? Então não precisa pedir. Pedir isso, né, demonstra uma desconfiança, né, em Deus, uma desconfiança na provisão divina. Então a gente não precisa pedir essas coisas, né? Eu anotei algumas coisas para deixar para vocês aqui, e foi o seguinte: Jesus ensina no Sermão do Monte sobre a confiança em Deus e nos convida a não vivermos ansiosos pelo sustento diário.
não vivermos ansiosos, não nos preocuparmos com isso. Como ele diz aqui no texto, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não adianta, né, se preocupar. Colocar Deus, sim, seus propósitos e sua vontade e justiça em primeiro lugar na nossa vida. Isso sim, né, colocar Deus, sua vontade, seus propósitos em primeiro lugar. E essas demais coisas que ele diz aqui, né, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas são as necessidades básicas diárias: comida, bebida e vestuário. Jesus nos lembra que nosso Pai Celestial já sabe o que precisamos e cuidará de tudo. Não precisamos pedir essas coisas. Tá bom, queridos? Então, aqui é a confiança, preocupações da vida, mas confiando em Deus, né? Então, as preocupações da vida não fazem parte de nós, não fazem parte de cristãos, não faz parte, as preocupações não fazem parte de pessoas que confiam em Deus, que sabem do sustento de Deus, que conhecem, né, a provisão divina. Não precisamos disso, né? Não precisamos pedir isso, né? Melhor dizendo, não precisamos. A provisão divina, ela é para todos, né? Todos que creem, todos que põem primeiro a Deus na sua vida, todos que confiam em Deus, todos que obedecem a Deus, todos que temem a Deus, todos que levam uma vida, né, baseada nos preceitos de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Pessoas assim não precisam pedir bebida, nem comida, nem vestuário. Por quê? Porque a provisão divina sustenta, a provisão divina sabe do que a gente precisa. Tá bom, queridos? Né? A gente aprende desde pequeno, né, nas nossas orações, a pedir pela nossa comida, pela nossa bebida, mas a gente precisa aprender realmente a agradecer a Deus essas coisas, sermos gratos por essas coisas. É aprender a orar toda vez antes das refeições, orar, agradecer a Deus por aquele momento, pelo aquele prato com comida, pela geladeira com comida. Isso sim, agradecer a Deus. Agradecer de manhã, de tarde, à noite, em qualquer hora. Agradecer a Deus, ser gratos a Deus e não ficar pedindo coisas que Deus já sabe que a gente tem, coisas que demonstram que não confiamos na provisão divina, e não é o nosso caso, né? Nós confiamos e muito na provisão divina, tá bom, queridos? Então, que a gente aprenda de uma vez por todas, né? Tem coisas que não precisamos pedir a Deus. Deus sabe o que a gente precisa. E esse, né, texto é muito bonito, né? Nos comparando com as coisas da natureza, com as aves da natureza, né? É muito bonito, né? Porque demonstra realmente isso, né? Quem não cuida, quem não busca Deus, né? Que são os animais, que são as plantas, Deus já cuida. Então imagina de quem obedece, de quem busca e de quem teme a Deus. Não precisamos pedir, Deus está cuidando. Né? É como eu tenho nas minhas redes sociais, eu viverei o dia de hoje com a confiança de que Deus proverá todas as minhas necessidades. Amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um excelente domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tenhamos um domingo repleto de bênçãos e de milagres, que a gente consiga nos aproximar mais de Deus e que hoje a gente agradeça muito mais do que a gente peça, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus, um excelente domingo e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.